Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Somos já 65 aqui na sessão Zoom, portanto acho que vamos começando a sessão e obrigada a todos os que se vão se juntar a nós para este encontro de comunicadores de ciência. O meu nome é Marta Santos, alguns de vocês já terão participado na nossa primeira sessão que teve lugar em janeiro sobre jornalismo de ciência, antes de muitas coisas terem acontecido que nós não prevíamos agora em 2020, esperamos que todos se encontrem bem. Como disse, o meu nome é Marta Santos, sou uma das várias pessoas que fazem parte deste grupo de trabalho que queremos o mais horizontal possível sobre comunicação de ciência aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fazem parte também deste grupo de trabalho a Raquel Salgueira Povas, que está aqui connosco e que depois vai gerir a parte das perguntas, mais para meio da sessão. Temos também o Silvio Mendes, que está na parte do backstage também a garantir que tudo corre bem, e temos também o João Retré, que hoje vai ser orador, que vai estar connosco, mas como orador da sessão de hoje. E estamos todos nós igualmente contribuímos para partilhar experiências e partilhar conhecimento sobre comunicação de ciência, que faz parte de uma das missões da Faculdade de Ciências e foi esse um dos motivos pelo qual este grupo de trabalho nasceu na faculdade. E é nesse sentido também que nesta introdução inicial, na qual eu não me vou alongar, eu gostaria de passar também a palavra ao professor Pedro Almeida, vice-diretor para a comunicação na Faculdade de Ciências, que penso que gostaria também de dizer algumas palavras sobre esta iniciativa. Professor Pedro Almeida. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde Marta. Vocês desculpem eu estar em versão icónica, mas na tentativa de preservar algum fluxo de dados através da rede para ver se isto não rebenta com a reunião. Eu queria dizer duas palavras ou três muito rápidas, tal como da outra vez que tive o prazer de vos encontrar pessoalmente na primeira reunião. É para mim um enorme gosto perceber que este interesse se mantenha nesta iniciativa de comunicação de ciência, a julgar pela quantidade de pessoas que dispuseram do seu tempo para vir juntar-se a nós neste dia. Eu, para mal dos meus pecados, não vou poder ficar até ao fim porque tenho a fazer pessoais e profissionais daqui por uma meia hora, mas acompanharei aquilo que puder. Quero dizer-vos, em nome da faculdade, que eu acho que este trabalho que está agora a começar a ser feito por este conjunto de pessoas cheias de dinamismo vai dar frutos muito grandes daqui a provavelmente não muito tempo e só daqui se calhar a alguns anos é que nós vamos perceber o impacto que esta iniciativa vai poder ter quando muitos de vocês estiverem na faculdade, outros não estiverem, enfim, toda a gente acabar por conseguir contactar uns com os outros e disseminar esta maneira de olhar para a ciência e de a tentar transmitir de um modo mais eficaz e mais aprazível possível e tentar no fundo perceber ou fazer as pessoas perceberem que se conhecerem um bocadinho de ciência conhecem melhor o mundo e isso é sempre de alguma maneira gratificante, acho eu, pelo menos para mim, sempre foi uma das coisas que eu achei muito gratificante no estudo da ciência, foi conseguir olhar para as coisas e perceber um bocadinho melhor o que é que estava à minha volta. Quero por isso desejar a todos uma sessão super agradável, eu tenho a certeza que o João nos vai contar uma história muito gira sobre o modo como se comunica a ciência nestas novas gerações e do ponto de vista da faculdade, tal como eu tenho dito em mais pequenos grupos, podem sempre contar com o apoio que for necessário para nós levarmos avante estes projetos de comunicação de ciência, porque isso não só fortalece a imagem da faculdade fora dos seus muros, mas cria também uma grande coesão interna em torno daquilo que é o objetivo, que é de fazer ciência e de a comunicar bem. Portanto, eu acho que isso também para nós, enquanto comunidade, é super importante. Desejo-vos uma excelente tarde, umas excelentes horas de convívio, digamos assim, e de aprendizagem. Eu vou manter-me aqui sossegadinho num canto a aprender convosco aquilo que tiverem para nos dizer. Até já. Até já, obrigada, professor, pelas suas palavras. Vamos então começar a dar início aqui à sessão. Eu vou partilhar convosco aqui para dar início e para apresentar os nossos oradores. Vou partilhar. Estão a ver? Eu acho que estão. Estão a ver o meu ecrã? Eu espero que sim.
Portanto, o tema da nossa sessão de hoje, do nosso encontro de comunicadores de ciências, chama-se Futuros Cientistas a Comunicar Ciência. E, portanto, hoje temos 2 oradores e o formato da nossa sessão são 2 apresentações de 15 minutos cada, seguidas depois de 15 minutos para perguntas. Vamos ter connosco primeiro João Retré, do Instituto de Astrofísica, a apresentar o projeto Viver Astronomia, com a apresentação Futuros Cientistas a Comunicar Ciência, e depois Pedro Russo, investigador da Universidade de Leiden, com a apresentação Os Investigadores e o Público é uma relação complicada. Começando então por apresentar o nosso primeiro orador, e agora vou parar de partilhar o meu ecrã convosco novamente para depois dar lugar ao João Retré. O João Retré também tem já uma ampla experiência de comunicação de ciência, ele coordena atualmente o grupo de comunicação de ciência do Instituto de Astrofísica, desde a criação do Instituto, desde 2014, e já antes coordenava o grupo de comunicação de ciência do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, desde 2011, e tem liderado, desenvolvido e participado em diversos projetos nacionais e internacionais com o objetivo de tornar a ciência, em particular a astronomia, acessível a todos. Ele coordena atualmente o subgrupo de trabalho da União Astronómica Internacional, dedicado a levar a astronomia a hospitais, lares e prisões, e foi nomeado recentemente pela União Astronómica Internacional o coordenador nacional de Outreach. Tem também vindo a desenvolver estratégias para o envolvimento de jovens estudantes e investigadores em comunicação e educação de ciência, e é disso exemplo a iniciativa Viver Astronomia que nos vem apresentar. Antes de passar a palavra ao João Retré, só para que eu esqueci-me de vos referir como é que iria funcionar esta sessão, por estarmos em formato online e Zoom, o que eu vos iria pedir, como estamos neste formato online, é se tiverem questões, à partida, podem colocá-las aqui no bate-papo, no chat aqui em baixo, que nós vamos reunindo as questões ao longo da sessão e no final a minha colega Raquel vai depois moderar e apresentar aos 2 oradores. Se eventualmente quiserem fazer uma intervenção mesmo de voz, digam-nos também aqui pelo bate-papo e nós também tentaremos dar a oportunidade gerindo entre os vários participantes. E agora, sem mais delongas, passo a palavra ao João Retré. João, força. Obrigado, Marta. Obrigado a todos também pelo convite e obrigado a todos por estarem aqui presentes. Eu vou tentar partilhar aqui o meu ecrã e ver se isto corre bem. Ora bem, conseguem ver o slide? Sim. Então, eu venho aqui falar um pouco acerca deste programa, que é o Viver Astronomia. É um programa que tem estado a decorrer no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço desde 2009. É um programa que, de facto, fez já este ano 10 anos de existência. Infelizmente não tivemos a oportunidade de celebrar em março esta década de existência devido às condições, mas vamos ter essa oportunidade, esperemos que em breve. Os grandes objetivos deste programa, e tal como o nome da apresentação diz, é reunir um conjunto de estudantes para que eles, no futuro, possam comunicar ciência na sua carreira científica, na sua carreira profissional científica. Alguns destes métodos que nós utilizamos e alguns destes objetivos são principalmente o de sensibilizar este conjunto de estudantes para a importância da comunicação de ciência no contexto das suas carreiras científicas, como investigadores. Queremos também fazer uso da própria comunicação de ciência para reforçar, de certa forma, o ensino formal que eles recebem nos seus cursos, quer na faculdade, quer nas escolas. E, finalmente, estimular também a capacidade de comunicação destes estudantes, que é algo que é essencial nos dias de hoje, não só para a ciência, como também um pouco para toda a nossa vida. E como é que este programa funciona? O programa funciona à base de formações que são depois colocadas em prática, já vamos ver como, em situações reais. Neste âmbito, os estudantes têm a formação teórica no último sábado de cada mês, em geral. Têm formações teóricas no formato de seminários e workshops, quer em conceitos de astronomia,
quer em conceitos base de comunicação de ciência, coisas como comunicação oral, comunicação visual ou comunicação escrita. Eles acabam por ter estas workshops todas e, para além disso, têm ainda também formações mais práticas no manuseamento e destes pequenos telescópios, com estas técnicas de observação, com as quais eles depois vão realizar observações para o público ou individualmente para si ou para outros colegas que queiram fazê-lo. É importante dizer que todas estas formações são dadas por investigadores, as formações de astronomia, e as formações de comunicação de ciência, por comunicadores de ciência profissionais. Bem, no último sábado de cada mês, eles têm estas formações e depois pegam no conhecimento que vão adquirindo e colocam-no em prática, neste caso, numa sessão que nós temos, a sessão mensal das noites no Observatório, que tem lugar no Planetário Carlos Gulbenkian atualmente. Tem cerca de 340 pessoas por sessão, em média. Aqui temos uma imagem que podemos ver o planetário cheio. E eles têm a oportunidade, então, de colocar todos os conhecimentos e as interações que as capacidades de interação que adquirem nestas atividades com o público. Para além desta atividade, também levamos os estudantes a outras atividades que decorrem. Este é o exemplo, por exemplo, uma atividade há uns anos atrás, num verão, realizada pelo Ciência Viva, no qual tiveram cerca de 4.000 pessoas presentes, e eles estiveram ali com os telescópios e a darem workshops e a explicar tudo ao público. Levamos também para observações, como no Dark Sky Alqueva ou Astrofesta, por aí adiante. Para além disto tudo, nós também tentamos fornecer sempre um espaço lúdico para reforçar algo que é bastante importante, é uma característica bastante importante neste programa, que é a informalidade e criar estes laços, que eles criem estes laços entre eles e entre as pessoas. Isto é um dos exemplos em que foi uma noite de jogos, literalmente, começou à tarde e foi até à 1 da manhã, só a jogarem. Alguns ficam mais contentes, outros ficam menos contentes. Há ali algumas pessoas com cara menos contentes e outras mais contentes, claramente por estarem a perder no póquer, como se pode ver na imagem. Contudo, os seminários que eles recebem em astronomia têm dois grandes propósitos. Um deles é de, como eu já referi, tentar reforçar um pouco o conhecimento científico que eles adquirem, o científico formal, que eles adquirem nas suas faculdades. O outro é também de os preparar para as eventuais perguntas do público nas atividades que eles frequentam. Contudo, nós quisemos tentar perceber se, de facto, estas formações em astronomia estão a contribuir ou contribuem ou não para este conhecimento. E fizemos precisamente essa pergunta. As respostas, no geral, foram bastante positivas. Eu destaco aqui 4 e menciono uma ou duas, por exemplo, permite-me consolidar e clarificar conceitos de uma forma que acho não ser destacada na universidade, ou dá-nos bases e conhecimentos práticos que não adquirimos na faculdade. Nas formações de comunicação de ciência, os estudantes aprendem a comunicar com vários tipos de público, incluindo com os seus pares, com os seus futuros pares, neste caso com cientistas, com os seus colegas, e aprendem também a desenvolver atividades de divulgação pública. E o facto de eles terem esta oportunidade de colocarem em prática aquilo que aprendem nas formações em atividades reais de comunicação de ciência, permite-lhes desenvolver, de facto, um maior à vontade perante um público. Podem ver, por exemplo, neste gráfico, quando nós perguntamos como é que tinha sido o desenvolvimento da sua descontração ao longo, desde que entraram no programa, eles realmente, a grande maioria responde muito razoável. E temos casos muito curiosos que no final depois podemos discutir, não há tempo agora na apresentação, que eu posso falar no final. Nós, de forma semelhante, tentámos também perceber se estas formações em comunicação de ciência também ajudam os estudantes e contribuem para a sua percepção da comunicação de ciência, para a sua importância. E perguntando precisamente isso, e de facto as respostas foram novamente positivas. Destaco, por exemplo, ajudou-me imenso a entender a sua importância e, de facto, a minha perspectiva perante este tema mudou bastante, que é precisamente um dos grandes objetivos deste programa. Por curiosidade, por exemplo, só para verem que desde que começaram o programa, a participar no programa, a maioria dos estudantes já participou em mais do que uma ou até mesmo mais do que 5 atividades fora do Instituto. Isto significa que eles não procuram só atividades
do Instituto, mas também vão fazer as suas próprias atividades ou para outras instituições que fazem este tipo de outreach. Todas as formações e as atividades no Viver Astronomia são dadas de uma forma bastante informal e descontraída, e este é um elemento-chave deste programa. E também uma das principais razões pelas quais os estudantes se juntam ao programa e acabam por ficar nele. De facto, nós perguntámos o que é que eles mais gostam no programa. E como podem ver neste slide, como seria de esperar, a primeira razão pela qual eles gostam, o que eles gostam mais no programa, é de facto a interação e a informalidade deste mesmo. Seguido logo passo a passo pela oportunidade de ter informações, essas formações de comunicação de ciência e astronomia, e depois por poderem de facto aplicar esses conhecimentos e participar em ações de comunicação de ciência. O que é curioso é que o interesse por telescópios não vem em último lugar e tem crescido bastante nos últimos anos. No início, estes estudantes, os grupos, há 10 anos atrás, eram bastante mais motivados para telescópios, hoje em dia já não são tanto. Este é um tema que estamos a tentar perceber o porquê disto acontecer. A evolução temporal do programa, nós começámos em 2009, com 14 estudantes, e atualmente até 2019, isto está aqui até 2019, tínhamos 72 estudantes no programa. Quero dizer que nós diminuímos agora, no início de 2020, diminuímos o número de estudantes em cerca de 20 para 52, e já vou explicar porquê mais adiante. No total, já participaram mais de 500 estudantes no programa e aconteceu algo curioso, que é, no início, em 2019, nós tínhamos que ir presencialmente às aulas, em particular as aulas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, recrutar os estudantes para isto, a aula de Física. Nós começámos com estes 14 estudantes de Física, recrutados numa aula de Cálculo 1, na faculdade, e depois fomos recrutando até 2011, mas a partir de 2011 começou a acontecer uma coisa curiosa, que foi os estudantes começaram a autovoluntariar-se, portanto, a palavra começou a espalhar-se de alguma forma, e desde 2011 que nós não fazemos uma recruta muito ativa e temos uma média de 2 estudantes a contactarem-nos por mês, a pedirem para se juntar ao programa. Nós perguntámos como é que eles tiveram conhecimento do programa para tentar perceber como é que esta palavra se espalha, como é que o conhecimento acerca do programa se espalha. E podemos ver que eles, para além de gostarem de estar no programa, depois falam com os seus amigos mais próximos das suas faculdades, ou amigos de outras faculdades, de outras universidades, e depois isto vai se espalhando então. E atualmente temos estudantes de várias faculdades, de diversas áreas do conhecimento e também em diversos níveis de ensino. Podem ver aqui que, como seria de esperar, 50%, pelo menos 50% dos estudantes teve conhecimento através de colegas ou de pessoas conhecidas. Aqui para vermos um bocadinho o que está refletido no aumento de números, tem a ver com, à esquerda podemos ver as universidades, portanto neste momento já abrangemos 8 universidades no país, 11 faculdades e 6 escolas secundárias. Temos o número de estudantes à direita dos vários níveis de ensino. Aqui o outro significa simplesmente que há membros da comunidade que gostam do ambiente, veem também os estudantes a participar nas ações e querem juntar-se a nós. Portanto, também são, na realidade, aprender a comunicar ciência e vêm ajudar nas ações de comunicação de ciência. A maioria, de facto, estudantes de licenciatura, sendo que mais de 50% destes estudantes são da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, atualmente. Em termos de género, temos o género feminino, mais elementos do género feminino aqui do que masculino, mas está bastante equilibrado até. A faixa etária situa-se entre os 15 e os 44 anos, sendo a média de idades dos 22. Uma pergunta muito relevante para colocar aqui é se, de facto, este programa pode ser extensível a outras áreas ou se é uma coisa exclusiva da astronomia, porque todos nós sabemos que a astronomia é bastante apelativa em termos de conhecimento, em termos de imagens e tudo mais. Portanto, nós perguntámos mesmo isto diretamente, qual a razão pela qual se juntaram ao programa. Como seria de esperar, a maioria respondeu que seria mesmo pelo seu interesse pela astronomia. Contudo, também há muita gente que se juntou ao programa por interesse em comunicação de ciência, outros porque queriam conhecer investigadores, outros porque acharam uma ideia interessante,
outros por mera curiosidade, alguns pelo convívio e outros simplesmente porque não tinham nada para fazer, o que nós disfarçamos aqui como um hobby. É uma boa maneira de disfarçar este tipo de respostas. Apesar do interesse em astronomia e da razão pela qual se juntaram, apenas 40% dos estudantes querem de facto seguir a astrofísica como uma carreira profissional, sendo que 30% não pretende seguir toda esta carreira e destes que não pretendem seguir, temos aqui então algumas áreas nas quais eles estão a estudar. Há também uma percentagem que simplesmente não pretende seguir qualquer área, ou já está a trabalhar, ou faz parte da comunidade. Áreas tão diversificadas como informática, geofísica, física ou mesmo medicina, que não está aqui presente também. Para tentar perceber um bocadinho também, para aqueles que disseram que sim, e tentar perceber se seria interessante ter um programa igual ao Viver Astronomia, mas aplicado noutra área. E para tentar perceber isto, nós também colocámos a questão aos estudantes. Cerca de 38% responderam que sim. E para isso nós perguntámos ainda qual é que seria a área que gostariam de ver o programa replicado. E temos alguns exemplos, como a biologia, zoologia, física ou mesmo entomologia. Não sei se alguém estaria interessado em pôr isto em prática. 15% disseram que não. E assim uma maioria, aqueles 46,6% disseram que não sabem, mas isto nós pensamos que tem a ver com a maneira como formámos a pergunta, porque era a última pergunta do questionário e de facto se respondesse que sim, tinha que ainda responder qual era a área, portanto poderá ter sido aqui um enviesamento por causa disso. Já estou quase a terminar. Este programa tem tido bastante sucesso nestes últimos 10 anos e tem tido bastantes resultados interessantes, mas não tem sido tudo bom, não tem sido tudo fácil, digamos assim. De facto, enfrentámos vários desafios e ameaças durante toda a existência do programa, durante esta última década, e eu enuncio aqui dos 3 grandes, um deles que é a diversidade de experiências e níveis escolares, quando se misturam muitas pessoas de vários níveis e vários backgrounds, torna-se difícil gerir isto, porque, por exemplo, dar uma formação que não seja demasiado simples para que os mais velhos não fiquem aborrecidos e nem que seja demasiado difícil para que os mais novos não consigam compreender, é preciso nivelar. Uma das soluções que nós arranjámos aqui foi os alunos mais velhos começarem a dar formações também aos alunos mais novos e assim acabam por não só exercitar as suas capacidades de comunicação, mas também aprofundar um bocadinho mais os seus conhecimentos também e palestras para vários públicos. O outro tem a ver com o grande número de estudantes versus os recursos que temos, por exemplo, nos telescópios, nas formações com telescópios, acaba por ser bastante complicado. Imaginem 70 estudantes com 6 telescópios, acaba por ser muito complicado lidar com este assunto. Esta é uma das razões que também nos levou a diminuir o número de estudantes e também porque reparámos que acima dos 70 começa a haver uma fragmentação em grupos e deixa de haver a unidade que é tão fundamental neste programa e essencial. Finalmente, o balanço da informalidade, que é de facto um aspecto muito importante no programa, mas nós sabemos que, tendo em conta a faixa de idades aqui dos 22 anos, nós damos uma mão e podem-nos comer literalmente o braço. Alguns dos estudantes, eu sei que espero bastantes até, que vários nomes estão a ver isto neste momento e se calhar podem confirmar isto, mas de facto a maioria porta-se muito bem, mas é preciso também balançar isto, ter este balanço para que tudo corra bem. Para concluir, de facto, eu mostro aqui que o Viver Astronomia possibilita o desenvolvimento de capacidades de comunicação nestes estudantes, também o desenvolvimento de competências sociais, trabalho de equipe e responsabilidade devido a as interações, não só entre eles próprios, mas também nas atividades e com o público, dá, de certa forma, algum reforço àquele conhecimento que eles adquirem a nível formal na sua escola e também possibilita a conexão entre diferentes áreas científicas, tendo em conta que eles vêm de várias áreas e muitas vezes falam entre si acerca das suas experiências, o que é algo também muito interessante. Para a astronomia e sociedade, o Viver Astronomia tem possibilitado, digamos, uma consciência, a criação de uma consciência da importância da comunicação de ciência, de facto, para todos. Também possibilitou o recrutamento de futuros cientistas, possivelmente futuros astrónomos, mas não só. Temos agora bastantes estudantes do secundário também a juntarem-se, que podem não querer seguir necessariamente a astrofísica. E todo este ambiente
criativo também ajuda ao envolvimento do público com novas ideias e também a informalidade acaba por atrair mais audiências nas atividades em geral. Eu termino aqui porque penso que o meu tempo já deverá estar a acabar ou já ter terminado. Tenho aqui o grupo, isto é cerca de metade em dezembro, todos a dizerem adeus na sessão de Natal, alguns mais contentes, outros menos contentes, no geral todos estão contentes, e agradeço desde já a vossa atenção. Obrigada João. É um programa muito interessante e que já ao longo destes vários anos já teve impacto em muitos estudantes e indiretamente e diretamente em muitas áreas, portanto, sem dúvida que depois vamos ter muito material para o debate a seguir e recordo a todos que depois ao longo da próxima apresentação podem deixar as vossas questões, tanto para o João como para o Pedro Russo aqui no chat, no bate-papo, as vossas questões para estas duas apresentações, para os dois temas. Passando agora para a segunda apresentação, com o nosso orador e investigador Pedro Russo, da Universidade de Leiden, que nos vem falar sobre a relação complicada entre os investigadores e o público. Pedro Russo é investigador da Universidade de Leiden, é investigador e professor de Astronomia e Sociedade. Ele coordena o projeto Universe Awareness, também da Universidade de Leiden, cuja ideia, se não estou em erro, é transmitir conceitos de astronomia a crianças bastante novas, bastante jovens, como forma de as introduzir também ao mundo da ciência e da tecnologia. É também coordenador da rede Open Science Hub e da plataforma Ciência Aberta de Castelo Rodrigo e é vice-presidente da Associação de Comunicadores de Ciência SciComm-PT e foi o coordenador global do Ano Internacional da Astronomia em 2009. Vem então falar-nos sobre os investigadores e o público, é complicado, e analisar então a atual relação entre os investigadores e o público e algumas potenciais estratégias de comunicação de ciência para melhorar esta relação que por vezes pode ser complicada. Passo então a palavra ao Pedro Russo e obrigada também por aceitar o nosso convite. Obrigado, e obrigado também pelo convite e pela oportunidade de partilhar algumas das ideias e de algumas de certa forma, da complexidade da relação que é a comunicação de ciência através dos investigadores e como é que eles podem realmente fazer comunicação de ciência e como é que fazem comunicação de ciência. E eu se calhar ia começar um bocadinho com qual é que é o ponto da situação atual e há umas semanas atrás um artigo na Nature que foi bastante interessante, que falava um pouco sobre a importância da comunicação pela comunidade científica. Qual é que é o papel da comunidade científica, não só dos comunicadores de ciência, e hoje principalmente estamos a falar com muita gente que é comunicador de ciência, mas também com muitos investigadores que têm interesse em comunicação de ciência, e este colega falava um bocadinho desta importância que temos nos dias de hoje, que todos os cientistas, e não apenas alguns, e é se calhar um bocadinho sobre esta relação, quais é que são os cientistas que comunicam, como é que comunicam, porque é que comunicam e porque é que não comunicam, devem realmente promover e defender informação de qualidade. Nós na comunicação de ciência falamos muito mais não só da informação de qualidade, mas de uma comunicação, de um envolvimento de qualidade, mas este investigador da comunicação, não da comunicação de ciência, mas de ciências da comunicação, fala muito desta informação de qualidade. Curiosamente, antes da pandemia, uma crónica interessante de um jornalista do Público, um jornalista que geralmente escreve sobre cultura, falava muito sobre onde é que andam os académicos. E é uma crónica no Público, 19 de janeiro, antes da pandemia, e ele fala que em tempos de desnorte, os académicos deveriam ter um papel essencial, mas na maior parte das vezes não conseguem transmitir esse conhecimento e esse conhecimento que produzem não chega ao domínio comum. Ou seja, tem em Portugal pessoas de fora, neste caso um jornalista da área da cultura, olha para os académicos como alguém que não está a comunicar ciência. É alguém que, de maior parte das vezes, não comunica ciência. E se calhar um bocadinho sobre essa dificuldade de comunicar a ciência que eu queria falar hoje e dessa relação complicada que muitos dos cientistas, e muitas vezes também comunicadores de ciência, mas especialmente os cientistas, têm com a comunicação de ciência. E quando pensamos no papel dos investigadores na sociedade e na relação de comunicação, muitas vezes esquecemos de olhar para trás.
qual é que é realmente a posição dos investigadores nas suas instituições científicas e também o que é que os decisores políticos e até os decisores, ou até quem dá financiamento, olha para a comunicação. E hoje, na minha apresentação, eu vou falar muito de alguns exemplos, não só portugueses, como falei neste caso do Vítor, do artigo, mas também da situação na Holanda, que é a situação que eu se calhar também conheço um bocadinho melhor, e como é que decisores políticos, agências de financiamento olham para a comunicação, como é que instituições olham para a comunicação e qual é que é o impacto desta relação entre estes três forças que têm realmente um impacto grande no trabalho dos investigadores como comunicadores de ciência. Este é um documento que foi publicado em 2019 aqui na Holanda, praticamente é a estratégia de ciência para o país. É um documento de política de ciência, é um documento que praticamente fala sobre quais é que são as prioridades científicas e tecnológicas para a Holanda, é um documento que foi publicado pelo Ministério da Educação, Ciência e Cultura holandês em 2019, tem um pouco mais que um ano, e fala muito sobre a comunicação de ciência, curiosamente. Pela primeira vez, num documento de política de ciência, a comunicação de ciência tem ali um papel bastante importante. Pedro, desculpa interromper. É só porque nós estamos a ver os slides em tela cheia. Sim, Okay. E há problema. Não está a passar os slides. Não estão a passar de todo? Não. Estamos só a ver o primeiro slide e sem ser em tela cheia. Agora estamos a ver a passar. Pois, peço imensa desculpa. Eu achei melhor alertar agora. Não, fizeste bem, como é óbvio. Deixa ver. Já vamos quase a meio, mas não há problema. Deixa ver o que se eu posso slide 1 e talvez. Como ainda estávamos no primeiro, eu não tinha a certeza. Estava aqui a aguardar. Eu não sei se... Não, já estávamos bem no slide número. Peço desculpa. Não te preocupes. Mas eu não sei porque eu consigo ver os slides. Agora já estamos... Não, mas não... Posso tentar fazer algo diferente. Força. Ok. Se calhar voltamos um bocadinho para trás. Eu peço imensa desculpa. Vamos tentar passar para trás. Conseguem ver a tela toda agora? Agora sim. Sim? Está a tela completa? Conseguem ver este... Sim, Pseudoscience e Covid-19. Okay. Perfeito, pronto. Então, se calhar vamos voltar a este slide, quando eu falava do Timothy Caulfield, que falava um bocadinho dessa importância dos investigadores e de promover a informação de qualidade. E se calhar também eu acho que era importante falar de novo sobre o artigo do Vítor Belassiano, que é um jornalista na área da cultura, e tem esta crónica bastante interessante que fala um bocadinho sobre, se calhar, a dificuldade ou não, mas qual é que é o papel dos académicos portugueses na comunicação de ciência e se realmente estão a comunicar ou não. Isto é uma discussão interessante e de certeza que vamos ter tempo na meia hora de questões para falar um bocadinho sobre isto. Mas então eu depois falava um bocadinho sobre esta relação investigadores e o público, e especialmente o trabalho de comunicação que os investigadores fazem, e depois sobre a importância das suas instituições, onde eles estão a trabalhar e para a qual eles trabalham, mas também qual é que é o papel dos decisores políticos. E então chegamos ao slide onde eu estava, que eu achava que estava, que é sobre este documento de política de ciência, um documento estratégico sobre a ciência, não só de comunicação de ciência, mas de ciência e tecnologia na Holanda, e que fala muito sobre a importância da comunicação de ciência. Fala da comunicação de ciência como uma atividade de diálogo, onde os cientistas têm que demonstrar à sociedade qual é que é a importância do seu trabalho. É um documento bastante interessante, que pode ser também bastante controverso, e podemos falar um bocadinho sobre isso, mas fala principalmente coloca a comunicação de ciência quase no centro da discussão sobre qual é que é a estratégia da comunicação, a estratégia para a ciência na Holanda. Curiosamente, a agência de financiamento da Holanda, que chama-se NVO, também fala sobre a importância da comunicação. Praticamente a agência, que é o equivalente à FCT aqui da Holanda, fala muito sobre a importância que os cientistas têm, praticamente pede aos cientistas que tenham um trabalho ativo na comunicação de ciência. Mas, no entanto, se olharmos para as linhas de financiamento da agência, não existe qualquer linha de financiamento para atividades de comunicação de ciência e muitas vezes também os próprios projetos de investigação não têm que ter componentes de comunicação de ciência. Ou seja, há aqui um desfazamento entre o que é pedido e depois o que acontece na realidade.
olhando para o número de investigadores que comunicam ciência, estes números são interessantes. Este é um artigo de 2012 que fala de certa forma, um levantamento que foi feito sobre biólogos, especialmente nos Estados Unidos, e que mostra que cerca de um pouco mais de 50% de biólogos nos Estados Unidos estão envolvidos em atividades de comunicação de ciência. Curiosamente, os números para a distribuição de género, isto é quase parecido com o que o João estava a mostrar na apresentação anterior, fala muito que as mulheres são mais ativas na comunicação do que nos homens. Isto parece que é transversal a várias ciências e encontramos estes números noutras ciências. Eu apenas hoje trouxe aqui os de biologia para não mostrar sempre os da astronomia, que geralmente é o meu caso. No entanto, quando olhamos para como é que os investigadores olham para a comunicação de ciência, e este artigo também foi publicado em 2015, já tem 5 anos, mas eu acho que esta noção de que a comunicação de ciência é algo que tem que ser feito como algo extra para os investigadores, é algo que nós vemos transversalmente em todos os países, não só na Holanda, eu acho que em Portugal também acontece, em muitos outros países. Este é um artigo que olha para vários países europeus, mas mostra que muitos dos cientistas acham que participar em atividades de comunicação de ciência significa sacrificar o seu trabalho académico. Isto é algo que se vê e que muita gente partilha esta opinião. Também mostram que as atividades de comunicação de ciência entram quase em conflito com o mercado de trabalho académico, que é bastante competitivo, e de certa forma mostram que a comunicação de ciência não contribui para o desenvolvimento da carreira do investigador. E este, para mim, é um ponto fulcral na discussão da relação entre o cientista e a comunicação de ciência. Este artigo também fala um bocadinho sobre, muitas vezes, uma atmosfera, quase um ambiente anti-comunicação de ciência que existe em alguns institutos. Pelos vistos não é o caso na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, porque tivemos a prazer de ter aqui o vice-presidente a falar um pouco sobre isso. Acho que muitas vezes acontece que a comunicação de ciência realmente é vista como algo que está a perturbar a carreira de investigação, não é vista como algo que pode ajudar na promoção, e muitas vezes os investigadores acabam por parar de fazer comunicação de ciência porque não têm tempo. É algo que veem como algo que se faz no seu tempo livre, quase como se fosse um hobby. E muitas vezes não existe um sistema de avaliação de atividades de comunicação de ciência nas instituições. Quando olhamos para as universidades, e estamos a falar aqui na Universidade de Lisboa, geralmente as universidades têm uma missão que é tripartida, têm quase 3 eixos principais. Um deles é a investigação, e uma universidade como a Universidade de Lisboa tem uma linha de investigação muito forte, uma educação de qualidade, ou pelo menos pretende e tenta dar a melhor educação que pode aos seus alunos, quer de licenciatura, quer de mestrado, quer de doutoramento, e também ter um impacto social. O impacto social pode ser visto de várias formas. Muitas vezes a comunicação de ciência acaba por cair dentro deste impacto social. Mas quando olhamos para a avaliação destas 3 eixos da missão, na investigação olha-se muito para citações, para o índice H, para o número de publicações, pela quantidade de dinheiro que o investigador consegue trazer para a sua investigação. São tudo quase métricas para medir a qualidade da investigação. Em termos de educação fala-se muito da avaliação dos alunos, da qualidade das aulas, quantas horas é que um professor te coloca na supervisão de alunos, na orientação, etc. Mas quando olhamos para o impacto social, geralmente quando tentamos medir o impacto social do trabalho das universidades, muitas vezes olhamos para patentes, o número de patentes, e por vezes falamos, mas nós temos palestras, ou vamos fazer atividades com o público. De certa forma há uma falta de avaliação sobre qual é que é realmente o impacto que a comunicação de ciência tem na sociedade. E para nós isto também é um ponto fulcral e tem falhado, e temos falhado se calhar como comunidade também a tentar mostrar qual é que é realmente o impacto que estamos a ter na sociedade. Então vemos quase que muitas vezes existe este ciclo que é muito difícil quebrar, que a comunicação de ciência acaba por não contribui para a carreira. Como não contribui para a carreira, os institutos não promovem e não valorizam a comunicação de ciência, e acabamos por estar neste ciclo que é muito difícil quebrar, porque muitas vezes quem quebra este ciclo, existe muita gente que o quebra, é por vontade pessoal. Não há propriamente uma estrutura institucional que permite que diferentes investigadores possam realmente fazer comunicação de ciência. Isto até tem um nome, e tem um nome que vem da astronomia, que é o chamado efeito Sagan, do
astrónomo Carl Sagan, que praticamente é um efeito que existe, e o Sagan sofreu muito deste efeito, que é quem comunica ciência não é um bom cientista. E tenho a certeza que muitas pessoas que aqui estão na comunicação já ouviram isto de uma forma ou de outra. Existe muito esta ideia de que quem tem tempo para comunicar não tem tempo para fazer boa investigação. E mais uma vez, é questão da carreira, é questão da falta de incentivos reais para os cientistas não se envolverem na comunicação de ciência. Curiosamente, isto foi um estudo que temos estado a fazer, até em que a investigadora principal é a doutora Marta Entradas, em que perguntámos a diretores de centros de investigação aqui na Holanda e perguntámos se acham que se deve ou não investir mais na comunicação de ciência. E a maioria, 54%, acha que se deve investir mais. Ou seja, os institutos, por sua vez, as instituições querem investir mais em comunicação de ciência. Então o que encontramos é quase este encontro, ou algo que não está realmente a acontecer, algo não está a permitir com que os cientistas se envolvam mais na comunicação de ciência. Nós vemos que os decisores políticos querem mais comunicação de ciência, nós sabemos que os investigadores, incluindo os diretores dos centros de investigação, gostariam de fazer mais comunicação, mas por certa forma acaba por não acontecer, acaba por termos este vazio, quase a terra de ninguém, em que não sabemos muito bem o que é que se está a passar e porque é que não apoiamos mais investigadores a participar ativamente na comunicação de ciência. Alguns casos, assim muito rápido, alguns casos que temos visto que estão a evoluir. Por exemplo, na Holanda, desde há uns anos, o trabalho de comunicação de ciência começa a fazer parte do sistema de avaliação dos investigadores, o que eles chamam colaborações ou participações e interações públicas com a sociedade em geral, e nós temos vindo a desenvolver, alguns colegas aqui, alguns sistemas de avaliação para a comunicação de ciência de investigadores. É um trabalho que demora algum tempo, tem que ser trabalhado muito com os decisores políticos, mas tem vindo a acontecer. Os nossos colegas espanhóis, a União dos Reitores, que praticamente junta todas as universidades na Espanha, também tem o primeiro guia de avaliação para atividades de comunicação de ciência para investigadores. É um guia que foi lançado o ano passado e que mostra, de certa forma, algumas métricas que podem ser usadas. E algumas universidades, como o caso da Universidade Aberta no Reino Unido, têm a comunicação de ciência como algo fulcral e importante para a avaliação de investigadores. Para terminar, algumas recomendações que nós achamos que poderiam melhorar a relação entre os investigadores e a comunicação de ciência e a sua relação com o público. A comunicação de ciência tem que fazer parte da avaliação da carreira dos investigadores. Eu acho que isto é bastante importante. A comunicação de ciência tem que ser não só apoiada dentro das instituições, mas tem que ser promovida e tem que se encontrar mecanismos para essa promoção. Também achamos que é importante ter um investigador com experiência na comunicação de ciência ou até comunicadores de ciência nos painéis para promoção, nos comitês para promoção nas carreiras, nas entrevistas de emprego. Eu acho que é importante ter alguém que saiba sobre comunicação de ciência para avaliar corretamente se a pessoa tem um perfil de comunicador ou não e realmente pode contribuir. Para as agências de financiamento, acho que é importante disponibilizar fundos concretos para projetos de comunicação de ciência e muitas vezes estes fundos podem ser integrados em projetos de investigação noutras áreas. Mas também é importante que agências de financiamento possam olhar para projetos de investigação e incluir componentes de comunicação de ciência para estas agências de financiamento. Para terminar, se calhar vou passar este slide para termos uma conversa e para ser mais interessante. Eu acho que, como comunicadores de ciência e pessoas ligadas à comunicação, e de certeza que as mais de 70 pessoas que temos aqui hoje são pessoas que acham que a comunicação de ciência é importante, mas nós precisamos de encontrar formas de apoiar e de realmente, de certa forma, também promover a comunidade de cientistas a participar em processos de comunicação, a participar em processos de envolvimento de ciência com o público e, de certa forma, apoiar qualquer cientista que queira realmente comunicar ciência, porque nós vimos que é essencial. E acho que um bom exemplo é esta pandemia, em que realmente é quase exigido a todos os cientistas a participarem ativamente na promoção na promoção da importância da ciência na sociedade. E se calhar com isto termino e claro que estamos abertos para perguntas e para debate. Obrigada aos dois. Olá a todos, eu ainda não tinha tido a oportunidade
de falar convosco. Agradecer aos dois oradores que expuseram aqui estas suas compreensões sobre a temática. Queria dizer-vos que a partir de agora e quando assim entenderem, podem colocar as vossas questões, sejam elas direcionadas a um dos oradores ou a ambos. Eu vou dar aqui uns minutinhos para que fiquem à vontade para refletir um bocadinho sobre o que acabámos de ouvir, sobre estes interessantes contributos. Portanto, sintam-se à vontade para o fazer e podemos discutir aqui alguns tópicos, se não tiverem uma pergunta em concreto, mas queiram ver de alguma forma desenvolvido algum dos pontos que foram colocados aqui pelo João e pelo Pedro. Portanto, diria que podem fazê-lo a partir de agora. Até agora ainda não tivemos nenhuma pergunta, mas porque estamos a assimilar e a refletir sobre o que nos foi dito. Portanto, fiquem à vontade. Eu, se calhar, enquanto vamos pensando aqui nas questões, perguntava eu aqui ao João, porque também eu tenho esta questão, sobre a primeira introdução. Eu fiquei muito curiosa aqui numa das respostas que foram dadas pelos estudantes sobre este interesse em participar nas vossas sessões, que é, eles dizem que vos procuram também muitas vezes porque são conceitos que não são adquiridos na instituição e na faculdade. E eu gostava de saber, do teu ponto de vista, de que forma é que as instituições que formam alunos podem, de alguma forma, projetá-los para este interesse e para esta formação enquanto comunicadores de ciência. Na realidade, Raquel, obrigado pela tua pergunta, mas na realidade essas frases correspondem a uma pergunta que nós fizemos para tentar perceber se de facto as formações que nós estávamos a dar em astronomia, dadas por os astrónomos do Instituto e não só, estavam a ter algum efeito no reforço daquele ensino que eles adquirem na faculdade. Para aqueles que são de astronomia, que estão a aprender astronomia na faculdade, são de física neste caso. E aquelas respostas foram desses alunos que disseram que de facto há alguns conceitos que eles aprendem na faculdade, o que é natural que aconteça, porque muitas vezes, também devido à quantidade de matéria que é preciso dar, tudo mais, não se aprofunda um tema, ou esse tema pode ser depois reforçado, falando uma segunda vez dele. Eu acho que é um bocado aí que mais se dirigem. Não tanto ao facto de nas faculdades ou na faculdade não estarem a ensinar bem a matéria, mas pelo facto de ouvirem falar aquilo novamente, numa perspectiva mais de comunicação, de ensinar para os outros, eles aprendem como explicar aquilo para os outros. E há aquela velha máxima que quando nós sabemos explicar, não é? Então é porque sabemos mais, é que sabemos mesmo, dominamos aquele tema. Pronto. Eu acho que é mais nesse âmbito que eles responderam a essa pergunta. É a minha interpretação. Ok, muito bem, obrigada, João. Eu tenho aqui o André Turcato, que gostaria de fazer uma questão, e se calhar eu passo-lhe já a palavra. Temos aqui outras questões, e é uma pergunta que, André, é direcionada tanto para o Pedro como para o João, mas passo-te a palavra, André, quando estiveres. Conseguem me ouvir? Sim. Obrigado. A minha pergunta é na vertente da apresentação do Pedro Russo, mas é feita a ambos, e está um pouco mais direcionada àquilo que eu conheço mais, que é a física, mas acho que se pode aplicar a qualquer área científica. Muitas vezes os projetos de investigação, especialmente aqueles a alto nível e aqueles que trazem muito mais dinheiro e muito mais atenção, tanto à comunidade como aos grupos onde estão integrados, lidam com temas que precisam de, vamos denominar, bagagem científica e uma quantidade de conhecimentos que demora muitos anos a assimilar e a tentar ter alguma destreza com. Aliás, até eu, enquanto aluno universitário, há muitos conceitos que já aprendi de uma maneira que foi bom. Este raciocínio aqui é um pouco difícil, até ao longo dos anos nunca foi bem entendido, sem entrar em grandes complexidades, como é que se faz uma vez na vida e depois tomam isso como um facto que vão construir daí. Eu gostava de saber qual é a vossa sugestão ou ideia de como é que se podem comunicar estas coisas que requerem tanta bagagem, digamos, para um público que não está nem tão envolvido, nem no início dessa jornada. João, queres começar? Podes começar tu.
Obrigado, Ana, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta bastante interessante. É uma pergunta que surge muitas vezes, não é? Sobre a complexidade de alguns dos conhecimentos científicos, e nós vemos muitos dos temas científicos e muita da investigação que se faz hoje em dia é de temas que muitas vezes são bastante abstratos e bastante difíceis, de difícil compreensão. E nós, quer eu que o João, trabalhamos numa área muito específica, que é a área da astronomia, em que tem conceitos que são de facto difíceis de compreender. A relatividade não é um conceito complexo, ondas gravitacionais também são conceitos muito complicados, mas nós vemos que, de certa forma, quando há um trabalho real de comunicação de ciência, e é um trabalho em que tens que envolver não só pessoas com experiência e formação na comunicação de ciência, mas se calhar trazer também outro tipo de pessoas com outras aptidões, se consegue, de certa forma, comunicar qualquer tema. Requer algum tempo, requer pensar um bocadinho sobre o tema, tentar descomplicar e tentar, de certa forma, olhar para o tema com um ângulo ou com uma visão diferente, mas eu não conheço nenhum tema científico que não seja possível comunicar. No entanto, precisa trabalhar com pessoas profissionais que ajudem nisso. Isso pode-se aprender e, como o João falou, o João organiza oficinas, organiza workshops, há mestrados em comunicação de ciência, onde se realmente pode aprender algumas das técnicas para tentar comunicar ciência que muitas vezes é complexa. E não só na complexidade a nível de conceitos, mas também na complexidade a nível de aceitação no público. Há temas que são mais complicados e que o público pode ter uma reação diferente e que não é propriamente... São questões mais sociais, ou seja, há várias metodologias e várias formas que se tem que usar dependendo muito do conteúdo que se quer comunicar. Eu pegava aqui também no que o Pedro está a dizer, várias formas, várias metodologias, portanto não é assim tão linear, mas eu concordo plenamente com uma das coisas que ele disse, contudo, mas em particular, pegando na parte em que ele referiu que esta junção de pessoas, não é? Pedir ajuda. Portanto, é uma pessoa especialista em astronomia, uma pessoa especialista em comunicação de ciência, portanto, uma só pessoa não tem que reunir todas estas capacidades. Eu acho que isto acaba por ser um trabalho de equipa. Nós temos um caso muito, muito claro e muito recente e que mostra bem esta dificuldade. Eu e o Pedro temos estado a fazer um trabalho, juntamente com outra equipa, agora de literacia em astronomia, fizemos um livro, e este livro demorou cerca de 4 anos a produzir com uma equipa de várias pessoas, correto, Pedro? Não estou a mentir. Sim, não. Portanto, acaba, e com várias pessoas, vários astrónomos de várias áreas diferentes e comunicadores de ciência, educadores de ciência, tudo em conjunto para simplificar estes tais conceitos. Mas eu concordo quando o Pedro diz também que não há nenhum tema científico, mas eu não conheço nenhum tema científico que não possa ser simplificado. Claro que há muitas vezes em que o rigor académico pode não estar no rigor que nós, para passar a mensagem, mas isso é outra discussão completamente diferente aqui. Ok, muito obrigado. Obrigada, André, pela participação, obrigada aos oradores também. Agora temos aqui, de facto, um conjunto grande de questões a colocar e eu vou tentar organizar e ser de forma equilibrada. Portanto, passava agora aqui para uma questão da Andreia Figueiredo, que vai aqui direcionada aqui para o Pedro. O Pedro levantou a questão acerca da desvalorização da comunicação em ciência, que é bastante pertinente. Não há de facto incentivo para o desenvolvimento desta vertente ao nível dos grupos de investigação. Penso que apesar de haver avanços, não há um compromisso efetivo. Será uma questão de base? Teríamos de trabalhar ao nível da formação anterior ao início da carreira a importância deste conceito? Eu acho que é uma questão de base e, de certa forma, eu acho que esta solução de trabalhar a nível de formação anterior, a nível de licenciatura, a nível de mestrado, foi algo que se tentou resolver há cerca de 5, até há cerca de uma década, e também em Portugal se tentou resolver e tentou-se criar um número grande de mestrados de comunicação de ciência, existem um pouco por toda a Europa e também em Portugal já existem uns quantos mestrados na área da comunicação de ciência e de certa forma veio ajudar, acho que trouxe algum profissionalismo à comunicação de ciência a nível das comunidades e também em Portugal, e temos agora bastantes comunicadores que profissionalmente trabalham em instituições científicas e temos muitos aqui hoje presentes e alguns deles são organizadores deste webinar. Mas, de certa forma, o trabalho que os investigadores, como investigador na comunicação de ciência, eu acho que aí é uma área que ainda temos que trabalhar e encontrar incentivos
e encontrar quais é que são as formas como o trabalho de comunicação pode realmente contar para a promoção da sua carreira científica é importante e não existe. Vemos algum trabalho desenvolvido, vemos algum trabalho em alguns países, mas não é, de certa forma, central na avaliação. Quando alguém se está a candidatar para uma posição de professor ou auxiliar, raramente a comunicação de ciência entra como um fator decisivo. Pode contar como algo interessante. Esta pessoa teve algumas palestras, mas não é visto como algo decisivo para realmente entrar no meio académico. Ou seja, ainda vemos alguns problemas a esse nível e por isso eu acho que é uma questão de base, é uma questão institucional, mas também é uma questão da carreira do investigador, que temos que olhar para a comunicação como algo que também é importante, como é a educação. E é um bocadinho de saber aqui como quebrar aquele ciclo, não é, que o Pedro estava a referir. Exato. E que ainda não há aqui, pelo menos à partida, uma solução óbvia, mas que talvez estejamos a caminhar para outra realidade. E agora eu passava aqui para o João. A Marlise Fernandes questiona o que é que motivou ao desenvolvimento do programa Viver a Astronomia e se de facto existe aqui alguma diferença na reação do público desde que o programa começou e na forma como agora encaram a comunicação. Portanto, se há alguma diferença significativa na forma de comunicar e de encarar a comunicação no início e agora no programa mais avançado. João. Sim, portanto, são duas questões, são duas perguntas, não é? A primeira, qual foi a motivação para criar o Exatamente, programa? É sim. isso? E depois a questão do início e agora, qual é que é aqui a diferença? Obrigado, Marlise, pelas suas perguntas. A motivação partiu muito... eu, quando era estudante também, licenciatura na faculdade e de mestrado, senti muito essa falta daquela componente de lidar com o público, ou lidar com conseguir falar acerca dos conceitos que estava a aprender com outras pessoas, com amigos, seja quem for. E na altura eu já fazia alguma comunicação a nível do Observatório Astronómico de Lisboa e decidi criar então este programa e formalizar este programa que é o Viver Astronomia, porque senti essa necessidade de aproximar também os alunos. Apareceu a oportunidade e a motivação estava lá, que era simplesmente levar os alunos até ao observatório na altura para começar a fazer e a participar nas atividades que eram realizadas. Isto começou no final de 2009, foi mesmo o Ano Internacional da Astronomia também. Portanto, todas as atividades que foram desenvolvidas neste ano contribuíram para estimular esta vontade de levar os alunos até lá. Ano Internacional da Astronomia, por acaso, foi o Pedro Russo que coordenou a nível global e teve um grande sucesso. É preciso dizer isso, que chegou a mais de 800 milhões de pessoas, correto, Pedro? Sim. Exatamente. Obrigado, João. Foi assim um sucesso enorme. E é importante dizer também, na segunda pergunta, como é que as coisas mudaram. Como eu estava também a referir isso na minha apresentação, o facto de ter aqui uma componente jovem nas ações de comunicação de ciência, estarem lá aquele grupo grande de jovens. Eu não sei se alguém aqui já uma vez foi às noites no observatório ou outras atividades envolvidas pelo Instituto em que estes estudantes estão presentes. Ter aquela gente jovem toda ali a movimentar-se e a mostrar aquela paixão que tem pelo tema, mas também por lidar com o público e falar com as pessoas, eu acho que dá um dinamismo diferente e abre de facto portas a que as pessoas se sintam mais em casa quando vão a uma atividade. Portanto, deixámos de ter aquele paradigma em que era um orador, o senhor doutor professor, a falar, e isto compreendo na parte da divulgação, a falar para o público, portanto tínhamos uma comunicação um pouco top-down, neste caso, para ter uma comunicação mais nivelada neste sentido. E isso, de facto, os estudantes contribuíram bastante para isso e atraiu bastante pessoas nesse sentido. Portanto, uma das estratégias que nós adotámos imediatamente foi deixar qualquer título de parte, da parte dos oradores. E isto funcionou muito bem porque vimos imediatamente os números aumentarem de um dia para o outro, de tal forma que hoje é mostrado, mas isso é outro tema que não tem a ver com isto. Ok? Espero ter esclarecido a pergunta. Portanto, sim, foi de facto crucial e houve esta grande diferença. Muito obrigada, João. Dizer-vos que o feedback que temos tido
bastante positiva em relação às vossas apresentações, por todas as questões que começam com essa observação. E agora passamos aqui um bocadinho, se calhar, para os parâmetros dos resultados que ambos têm obtido através da vossa investigação e da vossa compreensão desta realidade. Perguntam-nos se será que é possível falar um pouco mais sobre parâmetros de quantificação de impacto social desta realidade. É uma questão interessante, é uma questão bastante importante e quando falamos de avaliação, claro que temos que falar em dados quantitativos, mas também qualitativos, não é? Temos que falar um bocadinho mais não só sobre contar o número de cabeças que participaram no evento, mas também tentar perceber qual é que foi o impacto real dessas atividades. A avaliação de impacto de atividades de comunicação de ciência é complexa, não é algo que se faça muito facilmente, não é algo que seja fácil de implementar, mas pode ser feito. E os parâmetros dependem muito do tipo de atividade que se está a fazer. Muitas vezes, falando assim em linhas gerais, qualquer tipo de avaliação tem que ser feito em relação aos objetivos iniciais de uma atividade. Se os objetivos se foram desenhados para as pessoas compreenderem o que é um buraco negro, podemos fazer no final da atividade ou no final da palestra um pequeno inquérito, tentar perceber se as pessoas perceberam realmente o que é um buraco negro, e até podemos tentar fazer essa pergunta um mês depois, para ver se as pessoas realmente continuaram com o mesmo conceito do que é um buraco negro. Ou seja, há várias métricas, há várias formas de medir o impacto, quer quantitativa, quer qualitativa, mas é preciso pensar realmente qual é que é a atividade que estamos a fazer e qual é que é o objetivo inicial da atividade. Dependendo disso, depois podem-se olhar para as métricas reais que queremos usar na avaliação. Ou seja, não há uma fórmula que nos vai dar o resultado se a atividade foi um sucesso ou não. Temos que realmente desenhar essa fórmula em relação aos objetivos iniciais da atividade. Mas eu não sei quem é que fez essa pergunta, desculpa, não vi, mas não importa, Raquel. Eu vou só procurar, porque, portanto, na minha edição eu apaguei o nome, não preocupes, peço desculpa a ambos. Mas de qualquer forma, se a pessoa que fez a pergunta estiver interessada, pode-me contactar e eu posso dar uma série de recursos que podem ser interessantes sobre a avaliação de atividades e as pessoas podem encontrar, podem enviar um e-mail e eu terei todo o gosto em enviar algum material adicional. Foi a Inês. Ok. Sim. Obrigada. Eu vou contactar, sim, que eu fiquei muito interessada nesta questão dos parâmetros. Obrigada. Ótimo. Inês, podes-me contactar e eu terei todo o gosto em enviar-te mais informações. Muito obrigada. Obrigada, Inês, obrigada, Pedro. Peço desculpa aqui, mas esta questão da edição das questões, também estou aqui a tentar encontrar a melhor solução para o fazer. Dizer-vos também que temos de facto algumas questões e eu vou tentar agrupar, porque algumas são idênticas, e pedir-vos também aos oradores que, se eventualmente houver alguma que fique por responder e se quiserem entrar em contato convosco ou não, depois mostrem então essa disponibilidade, como o Pedro acabou de fazer. Eu passava agora para a Joana Rodrigues, para a questão da Joana, que é também para ambos e que pergunta se têm noção de que áreas científicas é que os investigadores se envolvem mais e menos na comunicação da ciência. João, queres começar? Posso começar, sim. Eu falo por experiência própria. É um bocadinho difícil falar acerca da experiência de outros institutos. No meu instituto em particular, temos uma percentagem de envolvimento de 50%, mais ou menos. Estamos a falar de astrónomos. Sei também de vários outros institutos nos quais os investigadores também se envolvem mais. A percentagem depende muito de muitas coisas que estamos aqui, que foi falado hoje e que o Pedro também esteve a falar na sua apresentação, que é o próprio financiamento ou a própria política de comunicação de ciência ou financiamento para a comunicação de ciência das instituições. Portanto, vai depender muito disso, porque claro que uma instituição que apoia a comunicação de ciência tem um grupo, provavelmente, ou tem alguém que pode estimular mais os seus investigadores a fazer mais comunicação de ciência. Ao contrário, será mais difícil. Esta pergunta eu não sei se há um número concreto. Pedro, não sei se tu tens conhecimento de alguns números concretos, mas eu diria que depende muito, tem que ir mais atrás, depende um bocado deste apoio à comunicação de ciência nas instituições. Sim, há alguns números, há muito poucos números reais sobre qual são as diferenças a nível de áreas científicas. Tradicionalmente,
os estudos mais recentes apontam que nas áreas de ciência e tecnologia, que seria a Faculdade de Ciências neste caso, ou o Instituto Superior Técnico, no vosso caso aí em Lisboa, são faculdades de ciência e faculdades de engenharia, são comunidades que tradicionalmente comunicam muito mais do que faculdades, por exemplo, de humanidades ou de letras. Tradicionalmente há uma diferença, pode ser cultural, pode ser também a forma como eles olham para a comunicação de ciência. Curiosamente, nas ciências sociais, porque o trabalho das ciências sociais também é trabalhar com pessoas, há um contacto muito grande com comunidades, com indivíduos, acabam por também ter uma participação muito grande na comunicação de ciência, porque praticamente é quase impossível fazer as ciências sociais sem comunicar o que é que eles estão a fazer com as comunidades com que estão a trabalhar, de uma forma geral. Mas tradicionalmente ciências e engenharia são áreas que comunicam muito. Dentro das ciências, e o João estava a falar um bocadinho sobre isso, há alguns estudos, e eu mostrei aqui o estudo dos biólogos, que falam de cerca de 60% de investigadores na biologia são comunicadores. Na astronomia sabemos que esse número pode chegar aos 75%, ou seja, 75% da comunidade comunica, ou seja, tem atividades de comunicação. Também sabemos que em outras áreas científicas as pessoas comunicam um pouco menos, mas nas áreas de ciência, química, biologia, etc., ronda sempre por volta dos 50% ou acima dos 50%, ou seja, dos investigadores que fazem algum trabalho de comunicação. Mas geralmente fazer trabalho de comunicação muitas vezes significa uma palestra por ano. Se perguntarmos aos investigadores que gostariam de fazer mais, a grande maioria, nós sabemos, também temos números sobre isso, mais de 90% gostaria de fazer mais e não o fazem porque encontram barreiras ou têm obstáculos dentro das instituições para o fazer. Para voltar um bocadinho ao tema da apresentação. Muito obrigada. Nós temos agora aqui mais 4 questões e eu vou pedir desculpa aos restantes que não vão conseguir colocar, pelo menos nesta sessão, as restantes, está bem? Tentei aqui agrupar algumas para que possam ser respondidas, eu julgo que vá ao encontro do que os nossos participantes querem saber. E, portanto, aqui a Ana Rita Cavaco pega num ponto que o Pedro falou no fim, que tem a ver com esta situação, com esta nossa realidade, esta pandemia que está a acontecer. E a pergunta da Ana Rita Cavaco é até que ponto é que a crise que o mundo está a atravessar, com a presença mais frequente de cientistas nos mídias, pode alterar a situação complicada entre cientistas e o público? Sim, para responder rapidamente, eu acho que provavelmente o impacto vai ser positivo. Não temos dados. Eu sei que alguns colegas meus na área de comunicação de ciência, investigação e comunicação de ciência, estão a olhar para este ponto especificamente, qual é que vai ser o impacto no valor que a sociedade dá à ciência, e eu acho que globalmente a minha hipótese seria que vai ser positivo. Eu acho que as pessoas olham para a ciência como um domínio importante e algo que é essencial para a sociedade onde vivemos. Por isso eu acho que o impacto pode ser realmente positivo, vermos tantos cientistas a aparecerem, não só a comentar, mas ter um papel também a fazer recomendações que depois são seguidas por decisores políticos. Eu espero que esse seja bastante positivo, esse impacto de vermos cientistas mais na ribalta, de certa forma. Bem, João, não sei se queres acrescentar aqui algum... Não, nesse aspecto okay. não. Então vamos continuar. E agora passo para ti, João, vou o Pedro ajudar depois, mas o que é que se pode fazer com um cientista que é brilhante, mas que é fraco ou tem imensa dificuldade a comunicar o seu trabalho? E se calhar aqui a tua experiência a formar estudantes que têm interesse na comunicação de ciência e que se calhar chegam de uma certa forma retraídos no início e depois conseguem desenvolver essa capacidade, se calhar começava por ti, João. Sim, eu acho que não há casos perdidos na comunicação de todos. Portanto, uma pessoa que tenha menos jeito para comunicar, e aqui tem muito referencial que estamos a falar, não é? Não vamos comparar, por exemplo, um Carl Sagan, como o Pedro mostrou há bocado, a fotografia, um Carl Sagan com um João Retireiro, por exemplo, nada a ver, ok? São duas coisas completamente distintas, mas depois há pessoas que têm uma dificuldade inata, não é na comunicação, penso eu, mas é na sua capacidade de se socializar com os outros. E acho que aí começa o problema.
E principalmente agora, com os telemóveis, com todas essas tecnologias, em que acabamos por não falar uns com os outros e acabamos mais por falar por mensagens e por e-mail e tudo mais. Eu tenho notado isso ao longo destes anos, ao longo destes últimos 10 anos no programa, em específico, já agora falando no programa, que houve uma grande diferença de capacidades de comunicação entre os estudantes que entravam há 10 anos e os estudantes que estão a entrar agora. Os estudantes que estão a entrar agora é preciso puxar muito mais por eles, é preciso ter muito mais incentivo, é preciso arranjar novas estratégias para contornar aquela timidez e muitas vezes há uma coisa que me surpreendeu bastante, que são casos mesmo, eu diria que não é uma patologia, mas é de facto, eles são incapazes de comunicar. Ou seja, se em algumas formações, e chegou a acontecer isto, em algumas ações de formação, se o estudante tiver que ir à frente fazer uma apresentação, como fazemos muito para treinar uns com os outros, mesmo no ambiente familiar de quem conhece, já aconteceu casos em que realmente os estudantes ficam ao ponto de entrarem em stress e começarem a chorar ou saírem da sala ou irem embora. Pronto. Mas ao mesmo tempo há a felicidade de ver que estes casos agora são daqueles que mais gostam de comunicar e melhor comunicam. Portanto, conseguiram evoluir ao longo deste tempo e hoje em dia são os primeiros a voluntariarem-se para fazer comunicação nas suas instituições. Muitos deles já não frequentam sequer o programa e estão agora a trabalhar, já fizeram o seu doutoramento, estão a fazer ciência e nós vemos constantemente vídeos gravados ou palestras dadas por eles ou envolvimento em projetos de comunicação de ciência. Portanto, é preciso este estímulo, mas eu não acredito que haja ninguém que não possa comunicar. É assim, preciso usar o nosso tempo, não é gastar, é usar o nosso tempo, e neste caso cabe aos grupos de comunicação de ciência também dar este treino e fornecer cada vez mais este treino aos cientistas dos seus centros e dos seus institutos. Obrigada, João. Ai, Raquel, desculpa, Pedro. não, se calhar só para complementar um bocadinho o que o João claro. estava a dizer, e se calhar também para acho que é um ponto importante, eu não referi na minha apresentação, mas eu acho que é importante. Eu na minha apresentação, quando eu falei um bocadinho sobre este problema que muitos investigadores têm de comunicar, eu não quis dizer que todos os investigadores têm que comunicar. Eu acho que é algo que podem escolher comunicar ou não, mas devemos incentivar aqueles que querem comunicar. Não só incentivar, apoiar, mas também encontrar formas para eles comunicarem melhor e tentar encontrar quais é que são as capacidades e as suas aptidões e quais é que são as aptidões que eles querem desenvolver. Se calhar alguns são muito bons palestrantes, vão ser excelentes para o público, mas se calhar outros vão ser melhores a escrever, ou se calhar outros vão ser melhor a trabalhar com uma exposição, se calhar outros vão ser melhor a trabalhar com professores. Temos que encontrar quais é que é realmente a aptidão e o trabalho que eles querem fazer e tentar encontrar formas de apoiar e incentivar esses cientistas para o fazer. É um bocadinho encontro disso. Se alguém tem dificuldades e quer comunicar, acho que faz muito o nosso trabalho de comunicador de ciência, é também encontrar formas de treinar essa pessoa. E o João falou um bocadinho dessa formação, mas acho que também faz parte do nosso trabalho de comunicador de ciência. E eu acho que duas coisas muito importantes a reter agora da vossa intervenção. Uma é aqui as técnicas utilizadas pelo Instituto de Astrofísica, não é? Aquele lado da descontração e das atividades extra que ajudam a estimular o convívio entre os participantes, o deixar à vontade, não é? E até haver sessões que lidam com a ansiedade, que o João tantas vezes fala, e eu acho que isso é super importante. E depois agora pegar aqui um bocadinho no que o Pedro disse, que é depois saber que, de facto, o comunicador, o cientista pode se adaptar a diferentes formas, a diferentes tipos de comunicação, não é? Há alguém que pode ser muito bom a levar a cabo uma exposição e alguém que seja muito bom orador e, portanto, deve fazer uso dessas capacidades e, portanto, não há aqui um limite para as capacidades de cada um. Obrigada por isso e agora vamos aqui às duas últimas questões. Vou então passar a palavra. Aqui, portanto, a Marlise pergunta aqui qual é que é, se existe alguma diferença significativa na forma de comunicar e de encarar a comunicação de ciência entre os dois países, portanto, entre a Holanda e Portugal. Se calhar aqui acho que há uma diferença central, não tanto sobre a forma como a comunicação de ciência é vista na Holanda ou como a forma como os investigadores olham para a comunicação de ciência e participam na comunicação de ciência, não há diferenças assim significativas. No entanto, há um tipo de atividades que na Holanda é mais presente e tem um impacto muito maior, que são as atividades de diálogo com a sociedade. Há muitos eventos organizados em torno de comunicação de ciência que são eventos realmente de diálogo, onde se tenta ter uma conversa
franca, honesta e muitas vezes difícil com a sociedade. Algo tentar ouvir o que é que a sociedade acha da investigação que nós fazemos. Eu acho que ainda vemos pouco deste tipo de eventos em Portugal. Há muitos eventos que nós temos, é muito unidirecional, é muito mostrar aquilo que fazemos na nossa investigação, mostrar aquilo que fazemos nas nossas instituições, mostrar aquilo que temos nos centros de ciência, nos centros de ciência viva, mas muito pouco ouvir a sociedade e tentar perceber o que é que eles acham daquilo que fazemos ou o que é que deveríamos fazer se calhar de uma forma diferente. Essas atividades de diálogo, eu acho que há uma diferença grande entre os dois países. Eu pessoal não posso falar porque o Pedro já vive na Holanda e já viveu em Portugal, portanto eu não posso comparar, não posso responder muito bem a esta pergunta tão bem quanto o Pedro, mas eu acho que é importante considerar o que o Pedro disse agora no final também como um desafio, não é? A tentarmos desenvolver este tipo de atividades para discussão com a comunidade, que são importantes. Muito bem, e então agora surgiu outra questão, mas eu julgo que esta questão é em jeito de comentário e portanto podemos deixar aqui até para reflexão e para finalizarmos. Portanto, última questão, em relação aos cientistas, o que é que se pode fazer para influenciar as suas percepções a favor da comunicação de ciência? Ou seja, basta criar aqui novos mecanismos para reconhecer a sua prática a nível da carreira. Como é que podemos, voltamos aqui um bocadinho ao ciclo, não é? Qual é que é a forma de dar a volta? Sim. Então, se calhar vou começar por responder essa pergunta e depois o João pode comentar. Para mim, se calhar há um ponto que poderia mudar completamente a forma como a comunicação de ciência é vista pelos centros de investigação e pelos grupos de investigação. E se eu tivesse que escolher uma, seria essa. E para mim é investir em projetos de comunicação de ciência em que os investigadores estão envolvidos. Tenho a certeza que a partir do momento em que os investigadores de ciência conseguem trazer dinheiro para dentro dos centros de investigação para fazer projetos de comunicação, vão ser vistos pelos colegas de uma forma diferente. É alguém que consegue trazer dinheiro. Porque olhamos, infelizmente, a métrica que temos hoje em dia na ciência começa a ser muito mais a quantidade de dinheiro que conseguimos trazer para a investigação, para conseguir fazer aquilo que nós conseguimos. Por isso eu acho que se tivéssemos que mudar alguma coisa, se calhar a FCT poderia ter, ou conjuntamente com a Ciência Viva, com a Agência Ciência Viva, poderia ter realmente linhas de financiamento para projetos de comunicação por investigadores. Eu acho que isso ia contribuir para uma certa profissionalização, mas também para as pessoas olharem para a comunicação de ciência como algo realmente importante e que pode trazer financiamento para os centros. Eu concordo com tudo o que o Pedro disse, sem dúvida nenhuma. Este é um grande desafio, é um dos grandes desafios, o que o Pedro acabou de dizer, e é uma coisa que eu não sou uma pessoa pessimista, mas não é uma coisa que seja resolvida em curto prazo, não é? Isto é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo. Entretanto, daqui até lá... Está no congelador ou não? Não é para... Não sei se ouviram alguma... Eu acho que sim, que está algum microfone ligado, mas se pudermos... Não faz mal. Se puderem só verificar e desligar, sim, João, desculpa, continua. Não faz mal nenhum. Não, entre aqui e lá, eu penso que também podem ser encontradas algumas estratégias, talvez menos eficazes, talvez menos concretizáveis, como por exemplo, utilizar o facto de que todos nós gostamos um bocadinho de ver o nosso trabalho valorizado. E tudo bem que é um facto que a comunicação de ciência não é tão valorizada nas carreiras científicas, ou não é praticamente todo, em alguns casos, mas a nível pessoal acho que podemos tentar trabalhar, os comunicadores de ciência com os cientistas podem tentar trabalhar o desenvolvimento pessoal, aquele desenvolvimento pessoal que é a pessoa está realmente a comunicar e a fazer algo que gosta, vai dar uma entrevista à televisão, vai dar uma entrevista à rádio. São coisas que eu vejo que muitos investigadores gostam de fazer, às vezes têm medo, mas depois ficam quase viciados. Eu falo de experiência própria, pronto, não sei se é o caso assim, mas há aquela barreira a vencer ali daquela primeira interação, mas depois acabam eles próprios por vir pedir para fazer mais coisas. Portanto, daqui até lá, sem dúvida que a solução total é a que o Pedro estava a referir, mas daqui até lá, para não ficarmos parados, acho que aplicar estas pequenas estratégias poderá ser um complemento, só complementando aquilo que o Pedro estava a dizer. Obrigada. E a última, eu peço desculpa, surgiram aqui outras que não vamos conseguir dar resposta agora. A última que chegou em tempo útil tinha muito a ver com a personalidade, se não era um fator importante que determinasse a capacidade para fazer comunicação. Julgo que já foi até respondida quando o Pedro falou aqui
diferentes pessoas se adaptam a diferentes formas de comunicar, e o João também volta agora aqui a reforçar esta questão de que às vezes é mesmo uma barreira a ultrapassar, mas que de facto dependerá de pessoa para pessoa e certamente haverá um estágio perfeito para cada uma e não é de todo um não à não comunicação de ciência. E portanto eu agradeço a todos, aos oradores, ao Pedro, ao João, em nome da Faculdade de Ciências, em nome do grupo que foi criado para levar este projeto avante. Foi uma sessão muito, muito interessante, passámos aqui uns minutos, mas nós já estamos um bocadinho habituados, não é que tenhamos feito ainda muitas sessões, porque vamos na segunda, mas a primeira já nos tinha dado provas disso, esperamos que continue assim, porque é de facto a prova de que estamos no bom caminho. Agradecer-vos, dizer-vos que vamos continuar com estas sessões dos encontros dos comunicadores de ciência, agora numa versão diferente, online, virtual, não sabemos até quando será possível de outra forma. Toda a informação pode ser encontrada no site, o Silvio fez o favor de colocar no nosso chat o link para o local onde podem encontrar as próximas sessões, nós já temos agendadas. A próxima será no dia 16 de junho, tem a ver com a pseudociência e portanto convidar-vos a fazer parte dela, já se podem inscrever, as restantes vão ser também deixadas aqui neste link. E dizer-vos que também estamos a fazer um apanhado de eventos externos de discussão sobre comunicação de ciência e portanto deixamos o convite para que possam fazer esta visita à nossa página. Muito obrigada aos oradores, obrigada a todos os que estiveram aqui presentes e até ao próximo encontro. Obrigado, até à próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Deus.